Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocádio Vasconcelos, e eu vou gravar aqui um vídeo falando sobre pirâmides ecológicas e sucessão ecológica para as turmas do terceiro ano A e terceiro ano B. Bom, o que são pirâmides ecológicas? As pirâmides ecológicas, elas representam, graficamente o fluxo de matéria e de energia ao longo de uma cadeia alimentar. Então, a gente faz a leitura de uma pirâmide ecológica iniciando sempre de baixo para cima, em que eu vou ter aqui o primeiro degrau como o primeiro nível trófico, como se sendo a base dessa pirâmide, e nesse primeiro nível trófico sempre eu vou ter os produtores. Então é regra, aqui sempre está presente no primeiro nível trófico, que é na base da pirâmide, os produtores. Já os demais níveis tróficos presente nessa cadeia alimentar, vai estar aí representado pelos demais degraus presente nessa pirâmide ecológica. Então aqui eu vou ter o segundo nível trófico, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, dependendo aí do tamanho dessa cadeia alimentar. As pirâmides ecológicas, elas podem ser de três tipos: de número, de biomassa e de energia. Bom, a pirâmide de número, ela representa a quantidade de indivíduo disponível em cada um dos níveis tróficos. Então, a pirâmide de número, ela pode ser direta ou invertida. Essas duas primeiras pirâmides aqui, elas são consideradas pirâmides diretas, porque nós vamos ter sempre a base dessa pirâmide mais larga do que os degraus acima dela. Então, quando eu tenho esse formato aqui de pirâmide, eu chamo de pirâmide direta. E aí, nessa primeira pirâmide aqui, nós vamos ter aqui a base sendo representada pelos produtores, que eu tenho aqui 1 milhão de produtores, que esse milhão de produtores, eles correspondem ao primeiro nível trófico nessa pirâmide, que vai servir de alimento para o segundo nível trófico, que no segundo nível trófico eu vou ter aqui os consumidores primários, que nesse caso aqui eu tenho 300 mil consumidores primários. Já esse 300 mil consumidores primários que estão aqui no segundo nível trófico vão estar disponíveis para alimentar 100 mil consumidores secundários que estão aqui presentes no terceiro nível trófico. Já estes 100 mil consumidores secundários vão alimentar 1.000 consumidores terciários, representando aqui o quarto nível trófico nessa pirâmide ecológica. Nessa outra aqui, também nós temos aqui uma pirâmide de número, que eu tenho aqui a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, e que a base ela é mais larga do que os demais degraus acima dela. Então, é uma pirâmide direta. Então, eu vou ter aqui 1.000 plantas, que representam aqui o primeiro nível trófico, que vão alimentar 300 gafanhotos, que são os consumidores primários, correspondendo ao segundo nível trófico, e estes 300 gafanhotos irão alimentar 20 aves, que são os consumidores secundários, representando aí o terceiro nível trófico. Essas duas primeiras pirâmides, elas são pirâmides consideradas pirâmides aí de ecossistemas terrestres. Essas duas, aqui do lado nós temos mais duas pirâmides, que também representam ecossistemas
terrestres, e elas também são, né, pirâmides tidas aqui como invertidas. Por quê? Porque a gente pode observar que a base, que eu disse a vocês antes, que sempre é representada pelos produtores, né, ela está mais estreita, esse degrau está mais estreito do que, né, digamos, o degrau acima dela, nesse caso aqui. E a gente vê nesse mesmo exemplo aqui, né, a base sendo mais estreita do que o degrau acima. Então aqui eu tenho, né, pirâmide tida como invertida. Nesse exemplo aqui eu tenho uma pirâmide invertida. Por quê? Porque eu vou ter, né, apenas uma quantidade menor de indivíduos, que no caso é uma árvore, que vai alimentar, né, uma quantidade maior de indivíduos, que no caso é 250 insetos, né? Então, estruturalmente, né, morfologicamente, essa árvore ela é bem maior de tamanho, né, do que esses insetos. Então aqui, né, por ela ser grande, essa árvore, ela vai conseguir alimentar uma maior quantidade, né, de outros seres vivos, que nesse caso são insetos. E estes insetos, né, estes 250 insetos que estão aqui presentes no segundo nível trófico, né, que são os consumidores primários, vão servir de alimento aí para 1.500 parasitas, é isso que representa o terceiro nível trófico, que são os consumidores, né, secundários. A gente observa que esse degrau ele já está, né, mais largo do que, né, do que aqui do que o segundo degrau, né, que é 257. Então aqui, né, sempre aqui porque eu tenho parasitas, né? Nesse exemplo aqui, como eu tenho um degrau de parasitas, esse degrau ele sempre vai ser mais largo, né, do que os demais degraus nessa pirâmide, porque os parasitas nessa relação nessa relação de parasitária, sempre o parasita ele não quer, né, que aquele que está hospedando ele, né, ele venha a morrer, porque ele é beneficiado, esse parasita, nessa relação, né? Então ele sempre, a pirâmide ecológica que representa os parasitas, o nível trófico, né, que corresponde a esses parasitas, ou seja, esse nível trófico, né, ele sempre vai ser maior do que os demais níveis tróficos, né, abaixo dele. Agora aqui eu também tenho outra pirâmide, né, invertida, que eu tenho aqui os produtores no primeiro nível trófico, que é na base da pirâmide, sendo 3 IPs, né, ou seja, 3 plantas, que essas 3 plantas, né, estão em pequena quantidade, por isso o degrau ele é mais estreito, né, do que o degrau acima dele. E esses 3 IPs, né, que são plantas, né, de grande tamanho, vão servir para alimentar aí 1.000 besouros. E esses 1.000 besouros irão servir de alimento, né, para 20 aves, que são os consumidores secundários, representando aí o terceiro nível trófico. Bom, a pirâmide de biomassa, né, ela representa a quantidade de matéria orgânica presente em cada um dos níveis tróficos, né, de uma cadeia alimentar. Então, a unidade de medida, né, que a gente utiliza, né, na pirâmide de biomassa é grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado. Lembrando que essa primeira pirâmide aqui, né, ela é tida como direta e ela representa, né, uma cadeia alimentar presente em ecossistemas, né, em ecossistemas terrestres, ou seja,
sempre, né, a pirâmide de biomassa, ela vai ser sempre direta, né? Isso nos ecossistemas terrestres, porque eu tenho que ter sempre uma grande quantidade, né, de biomassa para, né, alimentar determinada, né, quantidade de consumidores acima, ou seja, eu tenho que ter mais alimento, né, e menos indivíduos, né, consumindo, no caso. Então aqui nós vamos ter, né, o primeiro nível trófico, que esse primeiro nível trófico, né, é representado aqui pelos produtores, e eu tenho aqui 10 mil, né, grama por metro quadrado de produtores, né, isso, de biomassa de produtores, que servirão, né, para alimentar aí, né, no caso, 1.000 gramas de metro quadrado de biomassa, né, aqui dos consumidores primários, né, que são os gafanhotos, que esses 1.000 gramas de metro quadrado de consumidores primários, representados aí pelos gafanhotos, servirão para alimentar, né, 100 gramas de metro quadrado de biomassa de consumidores secundários, que estão representados aqui pelo sapo. E esse, né, 100 gramas de metro quadrado de consumidores secundários vão servir para alimentar 10 gramas de metro quadrado de consumidores terciários, que estão representados aqui pelo a águia. Essa outra pirâmide aqui também, ela é um exemplo de pirâmide de biomassa. E nesse caso aqui, né, ela é invertida. A gente está vendo que a base ela é mais estreita, né, do que o segundo degrau, né, de que aí o próximo nível trófico, né, no caso, o segundo nível trófico. E esse tipo de pirâmide de biomassa invertida só vai ocorrer, né, em ecossistemas, né, em cadeias alimentares, né, presente em ecossistemas aquáticos, né. Então aqui eu vou ter, né, o fitoplâncton, que são os produtores, que vão servir de alimento aqui para o zooplâncton. E por que que eu vou ter aqui, né, uma base, né, no caso, né, bem mais estreita do que o segundo nível trófico, né, o primeiro nível trófico bem mais estreito, né, bem menos quantidade do que o segundo nível trófico. Isso porque o fitoplâncton, ele se multiplica, ele se reproduz, né, em grande quantidade em pouco espaço de tempo. Então, devido a isso, ele não deixa faltar alimento, né, para o próximo nível trófico, que é o zooplâncton. Bom, a próxima pirâmide é a pirâmide de energia. E, né, ela vai representar, né, o fluxo aqui de energia, né, nos níveis tróficos, né, ao longo dessa cadeia, ao longo dessa cadeia alimentar, é isso? Então aqui a unidade de medida, né, da energia vai ser quilocalorias por metro quadrado ano. E aí, né, quando a gente fala dessa pirâmide de energia, a gente leva em consideração alguns termos, né, como esses daqui, que é produtividade primária bruta, PPB, e produtividade primária líquida, PPL. O que é que vem ser a produtividade primária bruta? A produtividade primária bruta, ela né, corresponde aí toda a matéria, né, orgânica que é produzida a partir aí, né, do processo de fotossíntese, né, porque quando os produtores, eles vão produzir a sua biomassa, né, eles vão, né, para poder produzir glicose, né, o seu alimento, o que eles vão fazer? Eles vão captar a energia luminosa do sol, juntamente com gás carbônico, com água, vai ocorrer uma reação química, né, e daí no final a gente vai ter nessa reação química, né, a produção de glicose, né, e gás oxigênio. Então, essa glicose,
produzida pelos produtores, né, através do processo de fotossíntese, né, vai ser, né, a matéria orgânica aí, composto orgânico que vai, né, constituir aí todas as substâncias orgânicas presentes nos produtores. Então, a produtividade primária bruta é toda aquela matéria orgânica que, né, foi produzida pelos produtores, pelo primeiro nível trófico, no caso, né, a partir, né, da captação da energia luminosa, que é a energia solar. Só que essa produtividade primária bruta, né, quando chega quando é, digamos, né, quando ela é produzida pelos produtores e chega aqui, né, na base da pirâmide, no primeiro nível trófico, esses seres vivos, as plantas, elas vão retirar, né, energia, né, para poder realizar, né, suas funções vitais. Então, no caso, as plantas elas vão realizar o processo de respiração celular, né, processo de respiração celular para poder obter energia. Então, elas vão utilizar essa PPB, né, essa retirada ali, né, dessa matéria orgânica que foi formada, né, vai retirar ali energia. Então, vai ser reduzida. Então, aqui, devido, né, à retirada a utilização pelos produtores dessa produtividade primária bruta para a obtenção, né, de processo de obtenção de energia, né, que a gente vê aí o caso, né, da respiração celular. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, que vai ser a produtividade primária líquida, que é igual à produtividade primária bruta menos a respiração celular. Ou seja, essa produtividade primária líquida é o que vai ficar retido, né, nesse primeiro nível trófico, que vai servir de energia, né, para o segundo nível trófico. Por quê? Porque ela que vai ficar, né, inserida aqui no primeiro nível trófico, ela que vai ficar disponível, né, para ser utilizada pelo próximo nível trófico. Então, aqui, nesse exemplo, né, eu vou ter 10.000 quilocalorias, né, de produtores, né, isso, que é a produtividade primária líquida, né, que vai estar disponível para o segundo nível trófico, né, que são aqui representados, né, pelos consumidores primários. Então, essa produtividade primária líquida vai estar disponível para o segundo nível trófico, né, que vai servir aí para alimentar, né, no caso aqui, 1.000 quilocalorias de consumidores primários, não é isso? E aqui, esses consumidores primários, eles vão ser geralmente, né, animais herbívoros, e esses animais, eles também, né, realizam o processo de obtenção de energia através do processo de respiração celular. Eles também, e aí vão utilizar essa energia que chegou, né, que veio ali oriunda da produtividade primária líquida dos produtores, vai ser utilizada por eles. Eles também vão perder energia, né, aí quando eles formam as fezes e eliminam, então também perde energia. E daí, a energia, né, que vai ficar retida aqui no segundo nível trófico, para ir para o terceiro, vai ser, né, a produtividade secundária líquida, que é a energia que corresponde aqui, né, a 1.000 quilocalorias de consumidores primários. Que essa 1.000 quilocalorias, né, ela vai ser aqui a produtividade, né, secundária líquida, que estará disponível para no caso aqui, né, para o terceiro nível trófico, né, representado aí pelos consumidores secundários. E aqui, né, os consumidores secundários, eles vão se alimentar, né, dos consumidores primários, da mesma forma, vão obter energia a partir dessa matéria orgânica que é ingerida, né, vão formar fezes e perder também energia, né, tanto ocorre gasto dessa energia que chegou do nível trófico, né, anterior,
tanto por meio da formação de fezes, como também por meio do processo de respiração celular. Então, vai ficar disponível, retido, né, nesse terceiro nível trófico aqui, apenas, né, 100 quilocalorias de consumidores secundários, que a gente chama, né, de produtividade terciária líquida. E é essa, né, produtividade terciária líquida que vai estar disponível para o quarto nível trófico, né? E aí o quarto nível trófico, né, representado aí pelos consumidores terciários, né? Eu vou ter aí 10, né, quilocalorias de consumidores terciários que conseguem, né, obter energia, né, produzir suas fezes e a partir da produtividade, né, da energia que veio lá do terceiro nível trófico, né, da produtividade terciária líquida, e aí esse quarto nível trófico vai reter aqui, né, no caso, 10 quilocalorias de consumidores terciários, né. Do mesmo jeito, aqui nós temos uma segunda pirâmide, né, também de energia. A gente está vendo aqui que eu tenho os produtores, né, tenho aqui 9.000 quilocalorias por metro quadrado ano, né, de produtor, que vai estar disponível essa energia, né, para 1.500, né, consumidores, 1.500, né, quilocalorias por metro quadrado ano de consumidores primários, que estará disponível para, né, 70 quilocalorias por metro quadrado ano, né, de consumidores secundários, e essas 70 quilocalorias, né, por metro quadrado ano estará disponível aqui para 5, né, quilocalorias por metro quadrado ano de consumidores terciários. A sucessão ecológica. O que é uma sucessão ecológica? Ela representa aí, né, a sequência de ocupação de uma determinada área, ou seja, né, de um determinado local, de um determinado ambiente. E existe dois tipos de sucessão ecológica, que é a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária, ela está representada por essa imagem aqui. A sucessão primária, ela corresponde a um local em que nunca foi ocupado por nenhum tipo de seres vivos, né? Nenhum tipo de ser vivo. Então, a gente pode imaginar esses locais, né, terrenos, né, pedregosos. Podemos imaginar, né, a questão também, né, de um morro, né, onde não tenha nenhum tipo de ser vivo, né, de uma rocha muito grande, né. Então, esses locais, eles representam aí, né, a sucessão primária, porque vai começar a ocorrer, né, ao longo do tempo, por etapas, a ocupação dessa determinada área. Já a sucessão secundária, ela representa aí, né, uma reocupação, né, daquele espaço, ou seja, naquele espaço já havia, né, seres vivos, né, e por alguma razão, né, ou ações humanas, ou até mesmo, né, ações naturais, né, ocorreram naquele local, e algumas espécies de seres vivos, né, entram em extinção ou deixam de existir, acabam sobrevivendo às vezes pouquíssimas espécies. Então, né, a reocupação deste espaço vai ocorrer de uma forma, né, mais rápida quando eu comparo com a sucessão primária, né. Então aqui essas duas imagens, elas representam uma sucessão secundária, né, em que eu tenho aqui um exemplo de ação humana, né, as queimadas, o desmatamento, né, que acabam destruindo esses seres vivos presentes nessa área, mas que essa sucessão secundária, né, este espaço ele pode ser reocupado em pouco espaço de tempo, né, quando a gente compara com a sucessão primária, porque aqui já existe, né, um ambiente mais propício, né, à vida, existe um solo, né, com matéria orgânica, né, já vai existir algumas espécies já de seres vivos presentes aqui,
Então, tudo isso facilita, né, a reocupação mais rápida desses ecossistemas, né, desses ambientes. Bom, aqui é falando, né, sobre a sucessão primária. A sucessão primária, ela corresponde aí, né, a algumas etapas, né, de ocupação desse espaço, desse ambiente, aonde até então não existia, né, vida. E isso, né, vai ocorrer pela inserção nesse ambiente de comunidades, né, de seres vivos que vão chegando ali e modificando aquele local, né. Então, a gente vai ter, né, essas etapas na sucessão primária, que vai ser a chegada da comunidade pioneira, depois a comunidade intermediária e, por último, né, o clímax, né, que é a estabilidade desses ecossistemas. Essa imagem, ela mostra, né, essas etapas, né, da sucessão primária ao longo do tempo. A comunidade pioneira, ela também é chamada, né, de ESSESI, e ela corresponde aos primeiros seres vivos, né, que começam a ocupar essa área, né, que até então, antes não havia tido vida. Então, esses seres vivos, né, eles são seres vivos resistentes, eles conseguem sobreviver, né, a um solo com alta salinidade, né, com baixa quantidade de matéria orgânica, né, e também um solo com pouca água, né, e também consegue aí sobreviver às altas temperaturas. Nesses ecossistemas, né, a produtividade primária líquida, ela é considerada alta, né, na comunidade pioneira. Por quê? Porque eu ainda não vou ter, né, uma diversidade de seres vivos aqui presentes que sejam capazes de formar, né, as cadeias, né, alimentares, né, nesses ecossistemas. Então, os representantes, né, dessa comunidade pioneira, eu tenho aqui, né, um exemplo são os links, que são essas manchas brancas nessa rocha, né, os links são seres vivos constituídos aí a partir da associação, né, de fungos e algas, né, e aqui também eu vou ter um outro exemplo de ser vivo que faz parte da comunidade pioneira, são os musgos, né, que são exemplo aí de briófita, e também, né, as gramíneas, elas também, né, conseguem sobreviver às condições ambientais, né, presente aí nesses ecossistemas, né, que começam a surgir, né, em uma determinada área até então onde não havia vida. Então aqui eu tenho, né, imagens de rochas, né, com essas gramíneas que são plantas rasteiras, né? E aqui também na comunidade pioneira eu já começo a ter a presença também, né, de insetos. Então essa comunidade pioneira, elas vão modificar as condições, né, ambientais para que venha, né, outros seres vivos mais exigentes, né, vir se instalar nesse determinado ambiente. Então aqui, né, essa comunidade pioneira, ela vai modificar a questão do pH do solo, né, a questão da umidade, né, do ar nessa região, né, a questão também, modificar aí no caso, né, a questão da temperatura. Então tudo isso, né, vai fazer com que outros seres vivos consigam, né, vir habitar aqui, que vai ser, né, seres vivos aí pertencente à comunidade intermediária. A próxima comunidade a se instalar nesse determinado local vai ser a comunidade intermediária, né, também chamada de série, né? E aqui nós vamos ter, né, já outras espécies de seres vivos, né, que conseguem sobreviver
a esse determinado ambiente devido, né, à modificação dos fatores ambientais que ocorreu aqui devido à comunidade pioneira. Então aqui, né, a gente já vai ter a presença, né, de plantas herbáceas, de arbustos, né, de pequenas árvores. A gente aqui também já vai ter, né, a questão, né, de cadeias alimentares simples, pequenos mamíferos, répteis, né, e também insetos, né, aqui também presente. E aqui a produtividade primária líquida, ela é menor quando eu comparo com a comunidade pioneira, né? Porque aqui eu já vou ter, né, seres vivos que vão estar, né, aqui formando as cadeias alimentares que vão estar interagindo. Por isso, né, essa produtividade primária líquida, ela é menor. Bom, o clímax, né, ele corresponde ao auge, né? Ou seja, quando, né, os ecossistemas, né, presentes aqui nessa determinada área, né, eles estão, né, eles encontram a estabilidade. Então, o clímax, né, eu tenho aqui a estabilidade, né, dos ecossistemas presentes nessa área. Então, né, aqui no clímax, né, eu vou ter uma alta biodiversidade, né, ou seja, né, uma diversidade de seres vivos presentes nesse ambiente. Se eu tenho uma grande quantidade de seres vivos, eu também vou ter, né, uma alta biomassa, né, presente nesse ecossistema. E eu vou ter aqui também, né, uma produtividade primária líquida, né, baixa. Por quê? Porque tudo que é produzido nesses ecossistemas, né, presente aqui numa determinada área que atinge o clímax, né, é utilizado. Tudo aquilo que é produzido nesses ecossistemas vai ser utilizado, né, pelos seres vivos que vivem aqui. Nesse caso, né, se for inserida uma outra espécie de ser vivo nessa área, ela já vai modificar essa estabilidade desses ecossistemas. Então aqui, né, no clímax, eu vou ter a presença de grande quantidade de matéria orgânica, né, de água. Eu vou ter aqui árvores de grande porte, né, vou ter árvores que conseguem fazer sobreamento e daí consegue nascer outras, né, espécies menores, né, que conseguem sobreviver em ambientes sobreados, e com isso o solo também ele vai ter, né, maior quantidade de água, porque o sobreamento das plantas propicia isso. No clímax eu já vou ter também, né, teias e cadeias alimentares mais complexas. Vou ter também a presença, né, das relações ecológicas, né, porque se eu tenho cadeias alimentares, eu vou ter também relações ecológicas, né, presente aqui, né, entre esses seres vivos, né. Então aqui o clímax é quando, né, essa área ela atinge o auge, né, ou seja, ela encontra a estabilidade. Bom, gente, era isso. Bons estudos a todos.